Oi, gente. Bom, né, eu ia fazer umas coisas no cabelo hoje, só que eu, né, tenho que gravar primeiro e depois fazer a coisa no cabelo, né? Porque senão eu ia ficar de touca igual foi no último vlog. Mas resumindo, e eu tô vendo tudo escuro hoje, então assim, vão me perdoando, viu? Mas tá, vamos lá. Esse vídeo, basicamente, né, como eu não tô conseguindo gravar muitos vlogs, porque, né, eu tô numa outra rotina. Deixa eu me ajeitar aqui, gente. Espera que tá dando sombra. Minha visão tá toda escura, então, rapidinho. Tá, vamos lá. Vou tentar, né? Bom, esse vídeo é de uma série, assim, não é bem uma série, mas de uma lista que eu tava querendo fazer já há algum tempo, que é tipo, dicas para estudante de medicina, se você acabou de entrar, tá bom? Para quem já tá formando, o vídeo seria outro, tá? Porque tem muita coisa aqui que é muito para quem tá no começo, para quem ainda tá, né, com aquele negócio de eu não sou mais vestibulando, eu, né, sou estudante de medicina, ou então de qualquer outra área da saúde, tá? Isso aqui serve para todos nós aí que estamos enquadrados na área dos sem saúde, né? Profissionais sem saúde, porque é isso que a gente vira no final das contas. Mas se você não quer ser muito sem saúde, né? Faça um pouquinho aqui do que eu tô falando. Acredita, não é aquela, né? Faça o que eu faço assim, porque até eu acho que eu não sou tão mau exemplo assim, né? E também faz um pouco do que eu tô dizendo. Me obedeça, aquela, né? Nem tanto. Né? Porque eu também errei, né? Pra eu chegar nessa conclusão aqui, eu também errei algumas vezes, né? No caminho aí pra descobrir, né? De outro jeito, que era o outro jeito, né? Que dava mais certo, vamos dizer assim. Mas sempre lembre, sempre pense nisso, gente. Algumas coisas vão dar certo num determinado contexto, tá? Tipo, rotinas que você vai tomar na faculdade, decisões, vão funcionar porque você está naquele contexto. Outras nem tanto, né? Então, assim, a faculdade, às vezes, ela é um grande cercadinho, vamos dizer assim, que ela te limita. Então, assim, muitas coisas você não vai poder fazer só porque você, né, tem que lidar com o fato de que você é um estudante da área da saúde e a maioria dos cursos são integrais, então, assim, é isso. Se você é de outra área, nada a ver com a área da saúde e caiu nesse vídeo de paraquedas, né? Então, assim, se funcionar pra você também é isso aí, né? No geral. Eu não fiz por uma ordem, assim, de cronologia, vamos dizer assim, desde o primeiro semestre, mais, assim, da faculdade. Mas, assim, vai no fluxo de como eu lembrei. Que é mantenha rotinas fora da fac. No caso, né, da faculdade. Porque, assim, gente, na faculdade é muito fácil a gente se perder e achar que, eu tô nesse curso, né? Principalmente os cursos que são integrais, né? Medicina, no meu caso, era. Então, assim, eu tenho que estar estudando, eu tenho que não sei o quê. Então, assim, é muito fácil a gente abandonar as coisas, tipo, não vou sair com os meus amigos por conta de que tem prova. Realmente, algumas vezes você vai precisar fazer esse tipo de escolha, né? Não vou poder sair para tal canto porque tem essa prova, né? Só que algumas vezes a gente deixa muito pra se dar em cima da hora, então assim, sabe aquele negócio que é urgente, que dava pra ter sido feito com calma antes e a gente deixou pro último momento, muito porque a faculdade aperta? Então assim, veja em quais pontos você aceita, né, que essas coisas vão virar urgentes, né? Mas de resto, tenha sempre uma rotina equilibrada de estudos, quase que cotidiano, tá? Infelizmente é isso. Pra você conseguir não ter muitas coisas urgentes na mesma época. O segredo é escolher em qual você tem que ir pior, né? Eu fazia isso. Qual a matéria que eu vou pior? Tipo assim, que eu não vou ter tanto desempenho, porque, né, tem outras aqui, né, que um pouco mais gritantes, vamos dizer assim, nesse sentido, assim, que vão demandar um pouco mais, né? Então, assim, mantenha rotinas fora da faculdade, no sentido de que, eu quero. Mas, e outra coisa que eu vou também falar é que, assim, sabe aquela discussão que teve na época da Manocity, que ela trancou a faculdade? E aquilo ali, eu acho que foi o começo de uma discussão nas pessoas, assim, que fazem medicina, porque, assim, outra coisa que eu esqueci de falar, logo no começo, né? Isso aqui, gente, é baseado em parte na minha experiência pessoal e de como eu, né, assim, se você é baixa renda, como eu, né, talvez essas dicas funcionem mais com você porque a gente tem o mesmo contexto. Então, assim, se você tem apoio familiar, use essas dicas também, mas assim, para nós que viemos de baixa renda e a gente não tinha muita estrutura, talvez isso aqui seja mais assim um relato de quem sobreviveu, né, que fica para quem tá atrás ainda tentando. Então assim, mantenha rotinas fora da faculdade, porque senão você endoida, né? A gente diz bem assim, quem só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Então,
Se você tem amigos que não são da medicina, ou então que não são do seu curso, mas que você, né, são amizades, são importantes para você, mantenha assim, nem sempre combinar dá certo, mas, né, mantenham rotinas para vocês se encontrarem com alguma frequência a cada um mês, tipo um rolê por mês, a cada 2 meses, ou um mês e meio, sei lá. Porque assim, gente, ainda mais essa parte pega um pouco para quem tá morando fora da sua cidade, né, fora da sua rede e tal. Porque, né, a gente sabe que morar fora numa cidade que não é a sua, que você não conhece, ou que você não tem uma estrutura, assim, tipo de pessoas conhecidas, amigos, pode ser um pouco mais difícil, né? Nesse sentido. Então, se você tem coisas prioritárias da sua rotina que você sabe que não pode, né? Por exemplo, eu quero psiquiatria, né? Então, assim, para o paciente psiquiátrico no geral, e sendo uma também, eu falo que a questão de rotina é muito importante, porque assim, a gente não pode descambar muito, assim, a gente não pode desandar com muitas coisas, porque senão tudo desanda, né? Eu não posso ter uma rotina de sono péssima, apesar de eu estar tendo agora, mas, é, né, é o famoso hipocrisia, autocrítica, mas a gente sempre tem um pouco mais, né, eu tô tentando melhorar nesse ponto aí. Então, mantenha suas rotinas, tipo, hora pra dormir, hora pra acordar. Se você faz algum exercício, né? E isso também vai entrar como dica também no futuro. Então, mantenha suas rotinas fora da faculdade. Não ache que só porque você está fazendo esse curso que você tem que abandonar de tudo, porque é só isso que você vai ser. Não, se você não é uma boa pessoa, ou se você é uma pessoa assim que não se descobriu também, não passou por experiências, assim, de alguma forma que te agregassem, como gente mesmo, tá? Você, como médico, você vai ser limitado por aquilo que você é. Então, assim, se você não entende que as questões sociais que as pessoas vivem diariamente, o capitalismo, a questão de você ser filho da classe trabalhadora, a questão do porquê que medidas de mudança de estilo de vida, né, no caso, elas funcionam melhor quando a pessoa está num contexto social e econômico também que propicie isso, é importante. Então, assim, se você não tem entendimento de nada fora daquele mundo, você não vai conseguir ser bom médico. Você não vai conseguir entender como é que as pessoas funcionam. Se você não entende você, você não vai entender os outros. Muito menos os outros. Então, assim, você vai ser limitado. Então, né, mantenha também, isso vem em seguida, mantenha os seus hobbies, né? Tipo, é claro que em algum momento a gente, não vou poder continuar fazendo isso, né? Por exemplo, a questão da Manucite, que ela queria continuar nadando, queria continuar malhando, correndo e tal, e não sei o que. Escolha. Tem que ser feitas escolhas. Alguém vai ter que perder, alguém vai ter que ser separado, alguém vai ter que, né? Porque, falando de experiência do internato. No internato eu queria conciliar academia com estudo, com o internato. Então, assim, alguma coisa vai ter que entrar aí no negócio na saída. Alguém vai ter que sair, alguém vai ter que parar, alguém vai ter que diminuir. Então, priorize aí as coisas da forma como ficar melhor para você. E uma questão assim, pessoalmente, né? O fato de eu ter mudado para uma academia que era perto da faculdade foi assim uma das coisas que eu percebi que deu um pouco mais de qualidade na minha vida, né? Agregou um pouco mais de qualidade para minha vida como interna, porque se eu fosse malhar na academia, sei lá, que eu malhava depois que eu me formei, né? Quando eu estava morando com meu pai, eu provavelmente, né, não teria tanta ajuda assim, né? Então, é isso. O próximo é seja intencional com os seus sucessos, no sentido de que você foi bem numa matéria ou você gostou, né, de como você se saiu naquela matéria, porque assim, gente, quando a gente entra no ciclo clínico, né, porque o básico é meio chato nesse sentido, porque é anatomia, biologia, bioquímica, então assim, a gente não, pra mim bioquímica foi um sofrimento, desculpa, mas falando só da minha realidade, foi isso pra mim. Então, falando de clínico, né, de clínica no geral, ciclo clínico, seja intencional com o seu sucesso. Como assim, Camille? Foi bem numa matéria ou você conseguiu, assim, chamar a atenção do seu professor numa matéria e você quer aproveitar isso de alguma forma? Peça uma carta de recomendação daquele professor. Camille, mas eu não quero nada, assim, acadêmico, ou então não quero, não pense. Peça. Só peça. Fale, professor,
eu tenho intenções com uma carta, né, de recomendação, aí, né, você dá um papo, assim, que nem sempre é mentira, né, falando que você tem intenção, assim, de usar aquela carta, né, no futuro para alguma coisa mais acadêmica. Você peça para essa pessoa escrever, ou você escreva, né, pesquisa carta de recomendação na internet, você vai entender. Peça, né, para a pessoa escrever, ou então você escreve e a pessoa assina, só não coloque data. E é isso. E o que que acontece? Por quê, gente? Porque no final, às vezes, se você vai que você resolve no último período que você quer, sei lá, você quer um mestrado, você quer tentar alguma coisa no meio acadêmico e essas coisas meio que vão ser pedidas, né? Ah, Camila, mas eu não tenho intenção de fazer fora. Só peça. Deixa guardado aí. Nunca se sabe algum dia quando é que você vai precisar disso, tá? Então, assim, seja intencional com o seu sucesso, tá? Se você quer desenvolver alguma coisa no futuro com isso, ou não. Mas peça. Deixa lá guardado. Você tem um arsenal que você pode usar ao seu favor, tá bom? Não defina nada no começo. Apesar de ser um pouco óbvio, mas ao mesmo tempo eu admiro gente que entra no primeiro período e diz eu quero neurocirurgia e realmente continua com a mesma ideia até o final. Mas eu admiro, assim, porque a pessoa, né, conseguiu, poxa, um negócio que já é super difícil e no final a gente vai vendo, né, nossa, tem coisas assim que, apesar de difíceis e interessantes, eu não faria. Mas, assim, não defina nada. Aproveite as coisas da forma como elas vêm. Porque, né, faculdade é um negócio muito que pode mudar, né? Professores saem, professores se demitem, se aposentam. Então, assim, não defina nada no começo, mas aproveite as coisas quando elas estão acontecendo com você. Porque, assim, eu falei essa experiência com a minha psicóloga, que sempre falavam, que professor fulano era isso, fulano era aquilo, professor muito rígido. E eu caí com esse professor. E sempre falavam dele de uma forma muito pejorativa, né? Nesse sentido, dizendo que ele tinha uns comportamentos meio, assim, meio atípicos e meio estranhos, né? Falavam coisas um pouco capacitistas dele, então, assim, fiquei meio, tá bom, né? Vocês estão dizendo. Aí eu fui, né? Eu caí 2 vezes com esse professor, eu aceitei, eu só fui, né? Falava um monte de coisa dele, e na época eu também não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Aí eu fui. E eu comecei a gostar desse professor, no sentido de que ele era exigente, sim, mas ele pedia, ele exigia. E eu não acho que ele esteja errado por isso. E eu comecei a responder, nesse sentido da demanda que ele exigia. Nisso, ficou bem nítido, assim, para as outras pessoas também, né, que até comentaram, né, que achavam muito legal o fato de que eu perguntava coisas para ele na aula e ele conversava, ele ensinava a gente o tópico numa forma de conversa. Porque deu uma quebrada até um pouquinho nele. E muito do que ele me explicou também, assim, de uma forma um pouco mais informal, me ajudou muito na prova. Ainda mais na prova final dessa matéria que eu fui para ela. E foi muito legal por isso, porque não é que eu não precisei estudar, mas o fato dele ter me passado assim tornou muito mais fácil para mim colocar na cabeça, né? À toa que até hoje ainda lembro dele me explicando, por exemplo, diabetes. Então, é isso. Não defina nada no começo, aproveite as coisas. Às vezes você quer uma coisa e você vê que aquilo ali nem é tanto o que você queria. Então, é isso. Desenvolva uma fonte de renda. Isso aqui é para nós garotinhas, né, pobres, que viemos de baixo. Eu sei que é meio chato falar, eu não gosto de transformar meus hobbies em fonte de renda, porque, né, a gente vai começar a odiar o que a gente gosta. Em parte sim, em parte não. Tem um limite ali, até porque a faculdade não deixa a gente muito, muito livre pra gente, né, a não ser que você já seja, né, de um nível muito mais alto. Mas, assim, desenvolva uma fonte de renda, gente. Por isso que eu falei, assim, faça outras coisas fora da faculdade, desenvolva seus outros hobbies, porque às vezes isso acaba virando sua fonte de renda, né? O pessoal fica chocado quando eu falo que eu sei editar vídeo, que eu sei costurar, que eu sei fazer um monte de coisa, e, assim, só me falta ganhar dinheiro também com essas outras coisas. Só falta com o YouTube, né? Se vocês quiserem me ajudar, tamo aí, né? Resumindo. Desenvolva uma fonte de renda. E se você é pobre, né, veio da classe trabalhadora, se você tem algum apoio familiar nesse sentido financeiro para estar nesse curso, né, que demanda, vamos ser honestos, mesmo faculdade pública, a gente paga com a alma e também tem um pouquinho, né, de ajuda, um pouquinho de custos a mais, né? Se você
tem como desenvolver uma fonte de renda, algo assim, não precisa ser um negócio assim super, né? Mas se você tem a oportunidade de vender alguma coisinha, de saber e fazer, faturar alguma coisinha para ajudar no final do mês, faça. Sem dó nem piedade, viu? Porque no final de tudo isso dá um pouco mais de conforto, né? E conforto na faculdade, para alguém que ama dormir, eu fiz uma escolha um pouco questionável, mas tudo bem. Então, né, faça. Seja egoísta no seu autocuidado. E eu não tô falando de autocuidado de skincare nem nada disso. Gente, para as coisas das quais, por exemplo, eu tenho um probleminha, né, que eu trato com um psiquiatra. Então, assim, é, eu tenho que ser um pouco não, eu tenho que ser bastante assertiva e até um pouco egoísta quando se trata de mim mesma. Nas coisas, por exemplo, limites que eu não tô disposta a diminuir ou então a deixar que outras pessoas desrespeitem, né? Coisas que eu não tolero, coisas que eu vou ter que, mesmo não querendo, aceitar, né? Então, seja egoísta quando se trata de você nesse aspecto. E eu não tô falando, né, só da questão da skincare, porque é, só quem sabe quando falar, só quem se beneficia de você não ter muita autoestima são essas pessoas, né, que se aproveitam de você. Então, é um pouco disso. Seja egoísta. Ah, eu tenho terapia terça-feira, 3 horas da tarde, sei lá, horário de herdeiro, né, pra quase tudo, né, porque é um horário que normalmente a gente tá ocupado, né, na faculdade. Então, se você tem essa disponibilidade, né, de ter um momento livre para você cuidar de alguma coisa que seja só sua, né, faça. Não tenha, mas eu vou deixar, sei lá, fulano na mão, ou então fulano não sei o quê. Gente, faça. Porque no final de tudo é só a gente pela gente, né? E eu falo como uma pessoa que eu tive que romper ciclos de amizade, né, na faculdade, com os meus amigos da faculdade, né? Aos muitos poucos eu vou soltando, né, as coisas aqui. E tô esperando uma encomenda pra chegar lá na casa do meu pai, lá em Manaus, né? Então, assim, tem que ficar olhando. Aí, o que que acontece? Eu percebo muito isso. Se a gente não se cuida, no final, quando a gente, em tese, espera, né, que seja, me ocorreu uma situação e eu esperava que eu teria, né, um certo cuidado, né, dos meus amigos em olhar por mim nessa parte, mas não. Esses meus ex-amigos, né, hoje, atualmente. Então, seja egoísta, né? Se precisa ficar sozinha, se precisa não se importar com algumas coisas, né, dos outros, faça por você mesmo, sem dó nem piedade. Coloque ali os limites, fale, olha, nesse momento eu não quero que me ligue, ou então, tipo, não dá pra sair sei lá, no primeiro sábado do mês, que é quando, sei lá, eu tenho consulta, não sei o que e tal. Então, uma coisa que eu aprendi depois, né, aprendi porque sofri alguma coisa que me ensinasse isso, mas fica aí pra você. E uma coisa que eu não coloquei aqui e outra que eu, no caso, né, é meio que nesse sentido. Seja o FDP, se for preciso, tá bom? Porque no final, vamos falar de você, gente. Vamos falar bem, vamos falar mal. Mas seja o FDP, se for preciso. Seja o vilão na história de alguém também. Mesmo que você não saiba que você esteja sendo o vilão. Não se sinta mal, porque às vezes a pessoa também, sabe, vai falar, mas fulano é interesseira. Seja, eu acredito que tem que realmente ser bem interesseiro nessas horas. Pronto, voltei. Seja interesseiro, tá, gente? Camille, seja interesseiro com amizade. Antes eu diria, ai não, que não sei o quê, porque o ex são os amigos que a gente faz pelo caminho. Sim, isso aí é verdade. Mas assim, gente, como eu já tomei no. Seja interesseiro, sim. Viu? Recomendo. É muito bom. Mas não fique nesse negócio, eu tenho que pisar nos outros, tenho que derrubar os outros, não, tá? Mas seja interesseiro com as suas coisas, com o que você quer fazer. Com os outros, se merecer, né? Quem sou eu pra julgar? Seja diferenciado quando puder, mas se for pra entregar o básico, né? Eu pude como é que é? Eu. Eu esqueci, como é que eu sempre falo. Eu fiz o que pude, e eu pude pouquíssimo. Né? Eu já ouvi muito disso. Eu não posso me dar o luxo de ser básico.
E realmente, gente, por exemplo, eu já vi de muitas meninas que, principalmente eu já ouvi da UFRJ, né, as meninas da medicina falando, eu sou mulher e preta, eu não posso ser, tipo, básica, né, nesse sentido, eu não posso me dar o luxo de ser medíocre. E realmente, quando a gente entra nessas questões, principalmente a questão racial, ser medíocre, ser uma pessoa medíocre, não beneficia certas pessoas, porque, né, quando a gente trata de minorias, no geral, tudo é mediocridade, né? Cota é tratada como migalha, né, esmola. Então, assim, tem gente que tem esse tipo de opinião, de achar que o mínimo, né, uma facilitação mínima para algumas pessoas é, tipo assim, ai, não pode, entendeu? Então, seja diferenciado quando você, né, puder entregar, né, porque às vezes nem sempre a gente pode. Tem várias coisas que podem influenciar isso, né? Mas sempre que você puder se destacar, aproveite a oportunidade, gente. Aproveite. Às vezes nem sempre vai dar, mas, né, o feijão com arroz, o básico, né, isso aí a gente tem que entregar. Às vezes nem isso a gente tá conseguindo, né? Por isso que nessas horas o ex são os amigos que a gente faz pelo caminho, né? Em parte, tive que romper com esses amigos, mas assim, eu agradeço, né, a eles também, porque às vezes eles foram os responsáveis, né, por ajudar a dividir a carga ali, né? Então, é basicamente isso, né, de todas as dicas que eu posso, né, nesse primeiro momento, lidar. Ai, Camille, estudo e tal, não sei o quê. Gente, eu acho que isso é influenciado muito pela questão, assim, de como é a sua vida. Por exemplo, a minha rotina de estudos, considerando que na faculdade eu passava bem, poucas e ruins, assim, como é que é? Poucas e boas, muitas e ruins, né, com essa questão de estudar. Então, assim, eu acho que seria outro vídeo pra eu falar disso. Então, basicamente é isso. Por enquanto, só por este vídeo, né? Aí, diquinhas aí pra quem acabou de entrar, né? Ou quem já tá no meio também, quem já tá no internato. Não que dê pra fazer muita coisa, né, a partir de agora. Mas é isso, piscou, a gente se forma. É tipo isso. Eu falo com propriedade. Em 2023 eu entrei, quando eu vi 2024 já tava assim, menina, como assim, né? Já vai acabar. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo domingo. Gente, eu lembrei que eu tinha umas coisas que eu precisava ter dito e eu não falei no corte anterior. E eu vou ter que falar agora. Então, assim, já é outro momento, horas depois que eu gravei. Então, assim, e aproveitar até pra explicar algumas coisas. Tipo, seja interesseiro, sim, mas aproveite sem intenções, segundas intenções, assim. Tipo assim, aproveite as coisas, faça amizades, mas seja interesseiro com as coisas que você quer. Então, assim, é isso. Estude pra vida, tá? Porque esse negócio de comparação, né, que eu acho que eu não falei no anterior, eu acho inevitável que você não vá se comparar nesse sentido, né, na faculdade, porque o que mais tem é a gente olhar pro coleguinha e achar que porque ele tem notas melhores, que, né, vai sair melhor, nem sempre é assim, tá? Então, estude pra vida, pra você saber as coisas, porque eu falo por experiência própria que sendo médica de UBS, assim, a gente só estudar pra prova e depois, tipo assim, só pra ter desempenho, mas não pra saber de fato o que fazer, né? Porque assim, gente, sério, se eu não tivesse estudado as coisas e não lembrasse também, eu seria uma médica bem peba, porque assim, tem muita coisa que eu só sei porque eu realmente queria saber, né? Tipo, as coisas muito importantes, por exemplo, não só doenças, mas, por exemplo, coisas da cardiologia, porque todo mundo vai ter uma pressão alta em algum momento. Como conduzir coisas de pré-natal. E olha que eu detesto obstetrícia, mas tem coisa assim de obstetrícia que eu sei porque eu realmente, assim, me dediquei nas práticas. Eu anotei, eu entendi, nossa, né? Realmente, eu odeio pré-natal, mas eu sei fazer um pré-natal decente porque, muito por conta de que o pré-natal que eu ia, né, era o pré-natal de alto risco, então acaba que no pré-natal de alto risco a gente via de tudo. Eu até falei que uma das minhas dificuldades é o pré-natal normal, né, sem nada, porque eu fico assim, beleza, o que eu faço agora? Tipo, eu fico tão preocupada com o que é complexo, né, que o que não é tanto, eu fico até, será que eu não tô deixando passar alguma coisa? Mas às vezes não, né? Cuide da sua saúde mental. Se você for pobre, se preocupe bastante com isso, tá, gente? Porque foi assim que eu escrevi aqui que eu encontrei onde eu tinha escrito o roteiro, né? Resumindo,
se você for pobre, se você veio de baixo, se preocupe com a sua saúde mental, gente. Porque às vezes você pode até, tipo, tá bem de nota, mas se a cabeça não tá bem, isso tudo pra você vai ser o mesmo que nada. Então, assim, se você veio da classe trabalhadora, você tem um contexto social que te limita, assim, de alguma forma, cuide bem, sabe? Na minha faculdade eu posso, assim, reclamar da minha universidade de alguns pontos, mas em outros eu posso elencar que foi bom, porque na minha faculdade tinha atendimento psicológico, psicoterapêutico gratuito, né? Então, assim, a primeira parte que eu fiz de terapia foi basicamente com o psicólogo que atendia lá na faculdade de medicina. Então, assim, né? A gente também tem que saber dar nossos corres. Gente, se vocês forem perguntar isso aqui, não foi nada. É porque eu tenho alergia a essa pulseira do meu relógio. E é só quando ela fica nesse lado. Então fica sempre vermelho, assim. Acabou saindo aqui na foto, né? Mas resumindo, se você é pobre, cuide muito bem da sua saúde mental, porque ela pode tanto te ajudar, tipo, a você se dar muito bem na faculdade. E eu não tô falando só de nota, eu tô falando, tipo assim, se dar bem, ter êxito, sabe? Ter um bom aproveitamento das coisas e das situações, das oportunidades, assim como você pode não aproveitar nada, sabe? E assim, gente, sabe, a palavra lançada e a oportunidade perdida, literalmente são coisas que não voltam. E assim, quando você perde a oportunidade, né, de timing, é claro que, né, podem surgir outras, melhores até, mas assim, você não tem como prever. Então, é isso. Cuide bem da sua saúde mental. Faça atendimento. Se você não tem condições de pagar uma terapeuta. A minha terapeuta, por exemplo, é R$200 a hora, né? Então, assim, mas hoje eu posso pagar. Sempre vai ter alguém que vai fazer atendimento social, gente. Então, assim, procure essas pessoas, tá? Camille, mas não é 1 hora, meia hora. A gente tem que também aceitar a generosidade dos outros, né? Porque os profissionais aí de saúde mental também estão, né? Eles também têm que viver com o fato de que é uma área, né, que tá saturando. A gente sabe todas essas questões aí do capitalismo. E não faça tudo de uma vez, mas também não faça nada nunca. E porque, assim, eu gosto muito da Aline Toffolo, não sei, eu não lembro onde que eu assento no nome dela. Mas resumindo, ela tem muito no TikTok, eu acho que ela tem canal aqui no YouTube, porque eu já vi ela falando. Se eu achar, eu vou deixar aqui. E assim, gente, a diva, ela é minha mãe, sabe? Eu acho que ela e a Duquesa dividem um lugar de minha mãe. E é claro, com a Beyoncé. Acho aí tudo bem. E quando eu falo isso, gente, não faça tudo de uma vez, né? Não acho que você vai construir Roma num dia. Não vai. Apesar, né, de que ela queimou e foi rápido, mas ok. Não faça tudo de uma vez, mas também não faça nada nunca. Não fique tão... Tem uma música da Duquesa, né? Que eu não posso ficar tão que eu nasci esperta, mas não nasci branca, né? No meu caso, né? Mas assim, para todos nós, principalmente a gente, né, que veio da classe trabalhadora, é pobre, você sabe que você não pode se dar o luxo, né? Vamos dizer assim, de perder oportunidades, né? Sempre faça alguma coisa em prol de você, se você puder, obviamente, na faculdade. Camila, quer dizer que eu tenho que puxar o tapete de alguém? Não. Eu diria pra não. Mas, né? Você entendeu, fique aí, né? Às vezes é preciso. Mas não fique achando que, tipo, se não fazer nada. E assim, considere o não fazer nada de tudo que eu já falei antes, tá? No sentido financeiro, mental, espiritual, fenomenológico, espiritual, essas coisas todas, sabe, gente? Porque, assim, aproveite a faculdade, sim, mas também não vá garoteando, sabe? Não vá inocente. Porque o mundo é implacável em destruir nossos sonhos. Eu gosto muito da música do Cartola, quando ele fala, preste atenção, querida, né? Como é que é? Nunca se esqueça, querida, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos e vai reduzir as suas ilusões a pó. Então, assim, a faculdade, às vezes ela é isso, às vezes ela é um moinho. Ela não só tritura teus sonhos, como você, sabe? Então, não fique nesse negócio assim, Camila, eu tô mal, eu tô péssima, eu tô sofrendo. Depressão pegou, ansiedade, essas coisas. Beleza, gente. Nesses momentos, tá? Em específico, ok, se dê, né, esse momento pra você descansar, se recupere e volte com tudo. Mas também não fique sem fazer nada. Você tem que, sabe,
Tem que pegar. Porque, senão, gente, sério, o tanto de... Assim, não é dizendo que você vai ter de arrependimento também, mas é a questão de que a gente tem que também ter a malícia, sabe? Pra pegar as coisas no momento, assim, no ar, sabe? E se você não vai achando que as pessoas vão te ajudar sempre, ou que você sempre vai ter alguém pra te ajudar. Ai, não sei, vai atrás, pesquisa, vê tutorial no YouTube. Isso é uma fala da Aline também. E assim, mas é uma verdade. O meu mal era esse, que eu não sei, ai, que não sei o que. Eu confiava muito que eu ia ter sempre meus amigos, até o dia que eu percebi que, né, não ia rolar pra sempre, né? Então, assim, não sei as coisas, ainda mais que eu não me dou mais esse negócio de... Assim, gente, eu digo, não sei o que, a gente é garotinha e tal, mas eu já tenho 29 anos, tem coisa assim que me estressa. Tipo, gente, que eu fico assim, meu Deus, sabe? Você já tem mais de 25 anos, se você tivesse 17, eu até entendia, né? 17, 19, adolescente, menor de idade, eu até entendia, mas com essa idade, né, o cérebro já tá plenamente desenvolvido, não, pode não, viu, querida, é feio. Então, assim, né, faça as coisas que você quer, mas também não demole. Não demole, né? Meu avô dizia bem assim: tu ajuda o furo, tu fica no lugar dele. Então, assim, tome cuidado. Tome muito cuidado. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Vejo vocês próximo domingo.